Gente, nós temos agora mais uma palestra maravilhosa. A temática é Rede Sim, a integração com os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas. E para ministrar essa palestra, nós temos 3 pessoas muito queridas e muito importantes nesse processo. Uma delas é meu querido cruzeirense, Carlos Vinícius Nassif, que apesar do pequeno tamanho é um gigante. Por favor, Carlos. Servidor público federal desde 82, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, é gerente nacional do projeto de integração nacional da Rede Sim desde 2013. Basicamente, Lampião morreu em 38, na Rede Sim já foi com você, praticamente. Formado em Engenharia Elétrica pela UFMG e possui especialização em Educação Fiscal para a Cidadania pela Escola Superior de Administração Fazendária. Tem diversos outros cursos na área da administração pública e gestão de pessoas. Meus amigos, Carlos Nassif. Helena Maria Pojo do Rego, coordenadora do Núcleo de Simplificação da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, responsável pelo projeto Rede Sim MEI, especialista em políticas públicas para micro e pequenas empresas pela Unicamp, advogada, coordenadora do Núcleo de Simplificação da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, onde coordena os projetos do microempreendedor individual e Rede Sim. Meus amigos, nossa amiga Helena Maria Pojo do Rego. Jalber Lima Bonafina, oficial substituto do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Lira Bonafina, oficial substituto do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Universidade Metodista Bennett. Pós-graduado em Direito Tributário e Direito Constitucional. Professor da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Salgado de Oliveira, oficial substituto do Registro Civil do Rio de Janeiro, coaching junguiano, psicólogo junguiano, contador, advogado, pai de família. Por gentileza, Jovem, por gentileza, vem aqui para a gente. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito agradecida pelo convite que foi feito ao Sebrae de participar desse evento. Para nós é muito importante, para as micro e pequenas empresas, essa aproximação. Essa aproximação já foi feita num passado remoto. Eu tenho um pouco mais de tempo de Rede Sim do que o Nassif, apesar de estar loira e não de cabelo branco. Mas eu estou no Sebrae desde 2004, sempre com essa agenda de simplificação. Cheguei lá antes da Lei Complementar 123, que é a lei da micro e pequena empresa, e quando surgiu a lei da Rede Sim, eu estava junto lá na aprovação da lei. Então, essa luta é antiga, mas eu tô saindo desse evento muito feliz, muito otimista, e gostei muito do que eu ouvi. Gostei muito das palestras da Patrícia, do Robson, enfim, das pessoas que eu consegui participar hoje de manhã e ontem, no sentido de que nós estamos num caminho sem volta, né? Modernizar já. Não temos como fazer diferente. O meu objetivo, eu tenho certeza que é o mesmo de vocês, né? O meu como Sebrae, é apoiar as micro e pequenas empresas e atender da melhor forma possível esse público. E da mesma forma vocês, né, que têm como clientes as micro e pequenas empresas e outras, né, mas tem também as micro e pequenas empresas como importantes clientes de vocês. Então, acho que a gente está num momento de transformação. Essa lei dos cartórios digitais, né, como estão chamando assim, é uma lei moderna, é uma lei que usa a palavra integração, integrar, e usa uma outra palavra que eu gosto muito, conexão. Nós temos que fazer as conexões. Existem diversos sistemas aí rolando, né? Nós que temos parceria direta com a Receita Federal do Brasil, é Rede Sim, é Sinter, o mundo do alvará de construção. Nós temos que melhorar a vida do ambiente de negócios para as pessoas, para os empresários e para os nossos clientes, clientes do Sebrae e clientes dos cartórios. Quanto mais simples,
fácil e fluido for esse fluxo, melhor para todos nós. Então, todos vocês, com certeza, têm algum empresário na família, nem que seja um MEI, mas tem alguém que vocês conhecem, que é parente de vocês, ou primo, ou irmão, e vocês sabem as dificuldades que é empreender. Não é fácil empreender nesse Brasilzão de Deus, não. Nós temos realidades das mais diversas, Brasis dos mais diferentes. Então, o que nós, os gestores públicos, os cartórios, as juntas comerciais, esses atores todos que participam desse fluxo de ambiente de negócios, o mais que a gente puder facilitar a vida desses empresários é o que a gente deve fazer, né? A gente tem que lembrar que os empresários passam o tempo todo com uma espada na cabeça. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Com certeza eu estou descumprindo alguma lei. E com certeza está. Porque tem tanta lei para ser cumprida, em tantas esferas diferentes, 5.570 municípios, 5.570 normas. Se a gente falar de uma, né? Uma por município. São 27 estados, 26 mais Distrito Federal. É muita norma para cumprir. Um dia desse eu tive uma reunião com o IBAMA para discutir uma KNAI. Uma única KNAI tinha 40 normas só do IBAMA. Eu falei assim, como? Como assim? Não, tem 40 regras diferentes, 40 legislações sobre uma KNAI. Eu falei assim, e você sabe o que precisa cumprir esse cara que tem essa KNAI? Não, acho que eu não sei tudo. Eu falei, meu Deus, se o próprio IBAMA, que fez as normas, e lógico que talvez não tenha norma só do IBAMA, talvez tenha normas estaduais e municipais nessas 40, né? Mas se nem ele sabe, imagina o coitado do empresário. O empresário não tem a formação não é advogado, eu sou advogada de formação, né? Mas não é advogado, não é contador, né? Muitas vezes é um herói. A minha amiga Glória aqui, que é esposa de um colega do Sebrae, do Mato Grosso, sabe bem o que eu estou falando. É um funcionário de 40 anos de Sebrae, né? E ele é entusiasmado por essa agenda. O que eu estou falando aqui não é novidade para ela, porque ela deve ouvir muito isso em casa. Então, nós estamos falando aqui de um universo de pequenos negócios que representa a maioria esmagadora desse país. 99%, 98%, as estatísticas divergem um pouco, mas 98%, 99% das empresas do país são micro e pequenas. Tem 1% que são grandes empresas. Onde o emprego está é dentro da micro e pequena empresa. Nós temos que ajudar e apoiar os pequenos negócios para que os nossos filhos, os nossos netos tenham empregos. Nós não vamos ter concurso público para todo mundo, nós não vamos ter empresas grandes contratando todas as pessoas que precisam de empregos, nós precisamos ajudar os pequenos negócios. Os pequenos negócios são realmente a salvação do nosso país. Então, com essa grande introdução, eu queria falar um pouco para vocês, um pouco mais sobre como é que é essa integração da Rede Sim com os cartórios e o que a gente precisa fazer. Eu fiz um apanhado da linha do tempo, né? Falei dos 99% das empresas são de pequenos negócios, são pequenos negócios, 21 milhões de micro e pequenas empresas. Gente, 14 milhões de MEIs. Cadê a Vanusa? Vanilza, né? Vanusa. 14 milhões de microempreendedores individuais. Todo mundo aqui conhece algum, né? Alguém que se formalizou como MEI. Historicamente, era 1 milhão de microempreendedores individuais que se formalizavam por ano. Os últimos 2 anos foram 2 milhões. 2 milhões de microempreendedores individuais que se formalizaram a cada ano. Ah, mas complicado? Não. É uma das maiores e melhores políticas públicas de inclusão do mundo. Eu arrisco em dizer isso. A Receita Federal, às vezes, fica meio preocupada, acha que tem fraude no meio, né? Tem gente emitindo nota que não devia.
Mas é um percentual pequeno, gente. Desse universo de 14 milhões, a maior parte é honesta. A gente está convivendo aí, passeando pelo Sírio, né? Eu falei com a Bárbara hoje. O nosso povo é honesto. O nosso povo é bom. Isso é verdade. Eu não estou falando bobagem. Quando a gente fala que a gente tem que confiar na palavra do cidadão, e hoje falou muito de confiança hoje de manhã, né? A maior parte das pessoas quer fazer honesto. É honesto e quer fazer certo. Quer fazer da forma correta, né? Vou passar contando as histórias. 7 milhões de micro e pequenas empresas, 80% praticamente dos empregos formais em 2021, micro e pequenas empresas. Olha aí a turma que a gente tem que ajudar. É importante, 30% do PIB, e o segundo maior sonho do brasileiro é ter o próprio negócio. Quando a gente simplifica a vida dessa turma, a gente está ajudando o outro a sonhar. A gente está facilitando o sonho do outro. Não vou me emocionar não com o Sírio, mas o Sírio me mexeu comigo. Eu ainda não vi a Nossa Senhora passar, mas ele mexeu comigo em diversas coisas. Eu nunca vi um envolvimento tão grande de pessoas voluntárias, fazendo bem e querendo o bem do outro, como eu tenho visto aqui nos últimos dias. É impressionante o que está acontecendo aqui. Tem gente fazendo massagem, tem voluntário dando comida para o outro, tem gente curando a ferida do pé de quem veio de Castanhal a pé, Castanhal a pé, 80 quilômetros de Belém. Tem de tudo. E todas pessoas boas, pessoas de boa alma, pessoas querendo ajudar o outro. Então, acho que empatia é um negócio legal. Agora, compaixão é a palavra de ordem. É a gente sentir a dor do outro. A gente se colocar na posição, aqui, no nosso caso específico, do empresário. Se colocar na posição e sentir a dor do outro. Ver como é a dificuldade do outro de tornar a sua vida regular e tornar a sua vida formal, né? Nós temos que ter essa palavra de ordem, compaixão. Isso aí, quando a gente fala em modernizar os cartórios, integrar os cartórios, trazer o SERP como para o Brasil inteiro, para que Castanhal até... Cadê a minha colega do Rio Grande do Sul? Que eu sou gaúcha também. Castanhal até, sei lá, Encruzilhada do Sul, né? Que isso tudo esteja integrado, todo mundo falando a mesma língua, que eu consiga de Brasília uma certidão de Encruzilhada do Sul e de Castanhal. É impossível? Não é. E cada vez eu acho que nós estamos mais próximos disso, de conseguir essa integração. Então, a Constituição, papel constitucional, tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas está previsto na Constituição. Desde 1988, artigo 170 e 179, fala do tratamento diferenciado para os pequenos negócios. Nós estamos falando de tratar diferente os diferentes, princípio da igualdade. Nós temos que tratar diferente quem é diferente. Não podemos tratar igual uma empresa enorme de um pequeno negócio. O pequeno negócio não tem assessoria, o pequeno negócio tem um contador que o apoia, o MEI nem isso, porque não precisa de contador. E uma grande empresa tem uma sala de assessoria tributária, uma sala de assessoria dando apoio para uma grande empresa. É completamente diferente. Então, esse tratamento diferenciado está na Constituição. 2006 veio a nossa coluna dorsal dos pequenos negócios, que é a Lei Complementar 123. Ela é de 2006. Eu entrei no Sebrae em 2004. Então, esse trabalho de articulação que o Zé Guilherme fez junto lá no Mato Grosso para conseguir a aprovação dessa lei, foi feito um esforço do Sebrae, um apoio no Brasil inteiro para que essa lei fosse aprovada. Isso é a coluna vertebral dos pequenos negócios,
Nós estamos falando de diversos capítulos que tratam de compras governamentais, abertura de empresas, fiscalização orientadora, isso tudo está na Lei Complementar 123. Ali, se vocês quiserem conhecer um pouco do ordenamento jurídico feito para as micro e pequenas empresas, leiam a Lei Complementar 123. 2007, a criação da RedeSim, né? 15 anos? É isso? Cadê a turma aí que é boa de conta? 15 anos, vai fazer 15 anos, quase 15 anos, 14, adolescente, hein? 15 anos praticamente existe a lei da RedeSim. Eu já conversei com o Jalber de cabelo preto, com o Paulo Rego tinha cabelo preto, isso em 2007, 2008, eu já conheci essa turma toda. A Glória está rindo. Ou seja, essa turma tinha cabelo preto quando eu comecei a conversar com vocês sobre integração de cartório. Né? Ou seja, lá atrás já se começou a falar sobre isso. Foi difícil avançar, não se conseguia uma sintonia, mas agora eu acho que vai dar. Já deu, aí. Agora eu acho que vai dar certo. Então, criação da RedeSim, Lei 11.598, 2007. O MEI, que é a minha paixão, não é à toa que eu sou chamada de Miss MEI, eu defendo com unhas e dentes o microempreendedor individual, acho que é uma política inclusiva super acertada. Na época da definição da lei complementar, se falava em pré-empresa, né? Depois é que veio o nome de MEI. E nas primeiras reuniões com entidades representativas de municípios, chegava a escorrer sangue por debaixo da porta. Assim, o pessoal falava, não vai dar certo, vai ter MEI espalhado pela cidade inteira, vai ser o caos. Teve caos? Teve? Não teve caos nenhum. Ou seja, se formalizou gente que historicamente estava na informalidade, e ainda por cima tem uma coisa melhor ainda. Os órgãos de nível federal, estadual e municipal hoje sabem onde essas pessoas estão e fazendo o quê? Ou seja, podem os órgãos de fiscalização priorizar através de um critério de risco inteligente e ir atrás de quem entende que é alto risco. Por quê? Porque tem o dado, tem a informação. Antigamente não tinha. Antigamente a turma estava na informalidade, não era cidadão, né? Era excluído, era marginal nesse universo. Hoje em dia, a Receita Federal sabe onde essas pessoas estão e fazendo o que estão fazendo. Então, é importante. Isso é importante para o Brasil. Nós estamos falando de cidadania. Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul, tive num evento lá e aconteceu, acho que uma das cenas mais emocionantes da minha carreira no Sebrae. Um rapaz se formalizou como microempreendedor individual, tirou o certificado da condição de microempreendedor individual, chamou um garotinho, assim, devia ter uns 10 anos, virou para ele e falou assim, mostrou para ele a folhinha de papel e falou assim, tá difícil o negócio. Papai agora é formal. Papai agora está fazendo tudo direitinho. Não vou fazer nada, não estou fazendo nada de errado. Gente, aquilo me tocou tanto. Eu falei assim, nossa senhora. Obrigada. Nós estamos falando de pessoas que se tornaram cidadãos. E olha a importância disso para um pai de família. Ele foi mostrar para o filho. Falou, meu filho, papai agora está 100% regular. Isso me tocou tanto e tanto com relação ao meu propósito. Eu volto e meia falo que vou me aposentar, meu marido está me assistindo. Eu falo que vou me aposentar e ele fala assim, você gosta tanto do que você faz? Você vai se aposentar mesmo? Eu gosto muito do que eu faço, gente, muito. E acredito muito no que eu faço. Muito, muito mesmo. Eu acho que não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que eu estou falando com vocês, não é à toa que eu vi o cabelo do Jalber ficar branco, né?
porque é uma construção de parceria, é uma construção de relacionamento, é assim que as coisas se constroem. Então, o MEI, criação, redução da informalidade, legalização, aposentadoria para essa turma, emissão de nota fiscal, inclusive vai sair a nota fiscal eletrônica de serviço para o Brasil inteiro. Vocês já fiquem sabendo, os prestadores de serviço MEI poderão emitir suas notas fiscais no portal do empreendedor, tudo nacionalizado, tudo igual, tudo junto, vai ser show de bola. Estou falando mentira, Nassif? Não. Cidadania empresarial, como eu falei para vocês, um marco na nossa vida de ambiente de negócio, a Lei da Liberdade Econômica. Isso aqui foi um divisor de águas. Tem o Brasil antes da Lei da Liberdade Econômica e o Brasil depois da Lei da Liberdade Econômica. Isso aqui foi uma definição de que se queria um Brasil mais liberal. Aí se permitiu que as atividades de baixo risco fossem dispensadas de qualquer ato público de liberação, para que elas pudessem começar a funcionar. Isso não significa que a fiscalização do bombeiro, do meio ambiente, da vigilância sanitária, não possa ir lá visitar e fazer as correções que precisam ser feitas. Mas a pessoa pode começar a funcionar, o empresário pode começar a funcionar e a fiscalização vai posterior. Por quê? Porque é considerado um baixo risco e está dispensado de qualquer ato público de liberação. Isso serve para a Redsim, isso serve para os cartórios, que, se Deus quiser, entrarão na Redsim e poderão fazer o fluxo da mesma forma que é feito dentro das juntas comerciais, né? Então, baixo risco, está dispensado de ato público de liberação. O médio risco, o alvará é automático. Ele acontece automaticamente, tem alvará, tem documento, mas ele sai automaticamente no sistema. E o alto risco, o fluxo normal, tá? Isso para vocês entenderem como é que... O Nassif vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, 2019 teve a definição numa resolução do CGSIM. Ontem teve, inclusive, uma reunião do Comitê Gestor da Redsim, com algumas definições novas. É um comitê interfederativo, com representação de entidades municipalistas, entidades dos estados, dos bombeiros, da vigilância sanitária, do meio ambiente. Todo mundo está representado dentro desse Comitê Gestor da Redsim, e ele que legisla a respeito dessas integrações. Então, definiu a questão das atividades de baixo risco, começou a sair a dispensa de licença no cartão do CNPJ, o Inova Simples também foi criado em 2019, fizemos uma assinatura de um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público, com a Associação dos Órgãos do Ministério Público dos Estados. Então, temos essa parceria em prol do desenvolvimento, em prol da formalização, o Ministério Público apoiando os municípios no sentido de tentar entender que o papel do Ministério Público é um facilitador do desenvolvimento econômico. O Dr. Murrieta é o presidente da associação da CONAMP, que nós temos essa parceria. Então, foi uma parceria muito importante, por isso que trouxe aqui. Alguns avanços em 2020, a regulamentação do Inova Simples, a ampliação das atividades dispensadas, a classificação específica para o Corpo de Bombeiros, também saiu em 2020, que é a Resolução 58. Eu estou passando mais rápido para o Nassif poder falar também. 2020 também veio a Resolução 59, que dispensa os microempreendedores individuais de qualquer ato público também de liberação. Ou seja, eles não precisam nem de alvará, nem de licença para funcionar. Os MEIs não precisam disso, conforme a Resolução 59 do CGSIM. A novidade da 61 é a questão do CNPJ como nome empresarial. Isso também foi bem interessante. Nós estamos cada vez evoluindo mais para que o CPF seja adotado como número único para as pessoas físicas e o CNPJ como número único das pessoas jurídicas. Não tem como ser diferente, é o nosso business number, que o mundo inteiro chama como business number, é o CNPJ. Então, não há necessidade da gente decorar o número do passaporte, o número da carteira de motorista, o número do PIS,
Quantos números nós temos, hein? Né? O que mais? Título de eleitor, tem número também. Alguém sabe o número do título de eleitor? Não, né? Eu não sei o meu. Eu mal sei o meu CPF, deu. Né? Então é isso, a gente tem que decorar um número, tem que se identificar por um número único, os cadastros se conversarem por trás e fazer essas interligações que precisam ser feitas, essas conexões que precisam ser feitas. Também teve uma resolução específica da definição, classificação de risco da vigilância sanitária. Isso tudo, gente, está no portal da RedeSim, tem no portal do MEI também, tá? Essas resoluções também estão lá. Então, se vocês precisarem acessar, no portal da RedeSim tem tudo isso. Em 2021 veio a Lei do Ambiente de Negócios, o MEI Caminhoneiro, que foi uma novidade também, trazendo um patamar de faturamento mais alto, especificamente para o MEI que é caminhoneiro, 251.600 como faturamento ano. Então, foi uma novidade. Entrou em produção o Inova Simples e o CNPJ como nome empresarial. O primeiro balcão único do Brasil saiu em São Paulo em 2021. PIX, na primeira junta lá em Roraima. Várias juntas comerciais, isso é uma novidade para vocês, eu acho que é importante que vocês saibam. Várias juntas comerciais estão fazendo a abertura de empresas de forma gratuita. Uma novidade em 2022 que foi fantástica, que eu gosto de falar, que foi numa reunião online que eu vi isso e achei fantástico, que o Nassif contou, todos os estados da federação formalizando empresa em até 3 dias. Agora nós já estamos falando da formalização de empresas em 24 horas, 23 horas, que é a média nacional, pelo menos as instituições que estão integradas hoje à RedeSim. E 4.200 municípios estão integrados à RedeSim, o que representa 75% dos municípios brasileiros, ou seja, essa integração dos cartórios para a RedeSim é uma coisa muito importante. Todas as empresas que são abertas nos cartórios e que em poucos estados estão integrados à RedeSim, eu anotei aqui os estados que estão integrados. Eu vou até ler para vocês me confirmarem se é verdade. E viabilidade automática de endereço também aconteceu em 2022. Como conquistas, que eu acho que é interessante falar para vocês, até como curiosidade, o microempreendedor individual começou em 2008 com 41 telas. Sabia disso, Nassif? O MEI tinha 41 telas quando ele foi criado. Ele tinha 41 telas e ainda tinha que levar um documento fisicamente para a junta comercial. O documento não chegava, o cara não imprimia o documento, era uma confusão. Se reduziu para a versão 2, que é o que nós temos hoje. Em 2009 já saiu a versão 2 e reduziu de 41 telas para os atuais 10 minutos que nós temos para abrir um microempreendedor individual no Brasil. Então, só para dizer que nós estamos avançando. Essa agenda tem avançado e tem avançado muito. A abertura de empresas de 152 dias, que era o que se tinha no histórico lá do Doing Business, hoje nós estamos falando de um dia não, já estamos em 23 horas como média, última média, para a abertura de empresas no Brasil, 23 horas. A gratuidade de abertura em vários estados, pagamento com PIX, viabilidade automática e o balcão único. Como que os cartórios podem ajudar? O máximo de cartórios possíveis conectados à RedeSim. Eu acho que esse é um bom começo, né? Eu estava anotando aqui, deixa eu ver se eu pego quais são os estados que estão integrados. Vamos lá. Rio Grande do Sul, confere? Está integrado com a RedeSim? Todos os cartórios? Alguns. Quais que estão? O de registro. Olha lá a junta abriu guarda, Lauren, a presidente Lauren é muito receptiva. Então, que bom. Ótimo. Rio Grande do Sul, minha terra. Mato Grosso. Está devagar? Amazonas.
Está integrado? Está começando. Ceará? Tem alguém do Ceará aí? Não? São Paulo? A informação que eu tenho aqui que está indo. DF está terminando a integração. Distrito Federal não está aqui. Mato Grosso do Sul terminando a integração. São Paulo integrado, ou pelo menos uma parte integrada. E Minas Gerais também integrado. 100%? Aí. Então, nós temos alguns casos aqui das 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estados com juntas já integradas. Então, acho que nós temos um começo. Desculpe. 6 estados com cartórios integrados à Rede Sim, tá? Como podem ajudar? Divulgando essa questão de taxa zero para o MEI, dispensa de licença de alvará na questão de baixo risco e para o MEI também, as atividades de baixo, de médio risco, a fiscalização orientadora, o CNPJ como número único, esse é um caminho que eu acho que também não tem volta, eu acho que a gente pode avançar nisso. Então, eu coloquei essa frase aí para concluir a minha palestra, mas eu queria falar para vocês, só antes da gente encerrar, o seguinte. Nós temos que pensar na experiência do usuário, não tem como fugir. O nosso cliente precisa ser bem atendido, ele precisa de um baita de um tapete vermelho aí para a gente tirar um pouco essa espada da cabeça dele, facilitar um pouco a vida do nosso cliente. O cliente tem que estar no centro, ou seja, a gente tem que se colocar na posição dele, procurar as boas práticas de cartórios que estão atendendo bem e de uma forma simplificada o cliente, porque nós dependemos do cliente. Eu estou falando de Sebrae, cartórios também. Nós precisamos das empresas, nós precisamos das pessoas físicas para que sejam bem atendidas. Padronização é uma coisa importante, né? Fluxos iguais para registros da mesma coisa, né? A questão da centralização, acho que a Central Nacional é uma boa alternativa. Rio Grande do Sul sugeriu que melhorasse alguma coisa na questão da central, de que fosse mais fácil a usabilidade da central em alguns itens. Não foi isso que o Rio Grande do Sul falou hoje de manhã? De facilitar a central, não foi isso, Gaúcha, minha colega aí? Foi? Pois é. Então, esses avanços são importantes e eu acho que a gente tem que buscar isso. Sempre está em processo de melhoria. E união. Nós temos que nos unir. Nós não vamos conseguir fazer um Brasil desse tamanho de forma que as empresas sejam bem atendidas e que tenham esse retorno dessas informações de uma forma centralizada e digital. Eu sei que as realidades são muito diferentes. Castanhal é diferente de São Paulo, com certeza. A realidade, com certeza, é diferente. Ouro Preto deve ser diferente da realidade mesmo de Castanhal, porque já é uma cidade um pouco maior do que Castanhal, né? Apesar não, Castanhal acho que tem quase 200 e poucos mil habitantes, né? Viu? Eu já estou bem informada, hein? Então os municípios são diferentes, as realidades são diferentes, mas eu acho que o caminho está certo. A legislação do cartório digital veio para resolver essa questão de padronização, de diversos fluxos diferentes para as mesmas coisas. Eu acho que o caminho cada vez vocês se aproximarem mais das juntas comerciais e do Sebrae. Eu vim aqui para exatamente, em nome do Sebrae, colocar os Sebrais estaduais, as Helenas que ficam nos Sebrais dos estados, para aproximar de vocês e reiniciar esse diálogo que foi iniciado lá atrás e que agora nós estamos num ambiente extremamente favorável para a gente conseguir retomar esse diálogo e essa integração que precisa ser feita. Isso em prol dos nossos clientes e para um Brasil cada vez mais
simples e fácil para todos os cidadãos. Então, queria agradecer a vocês. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Então, quando eu entrei, que vi 152 dias para abrir uma empresa, eu não ia acreditar nunca que nós íamos estar abrindo uma empresa em 23 horas. Então, é possível e está sendo feito. Então, agora nós convidamos os cartórios para entrar para essa empreitada e a gente fazer todo mundo junto, tá? Obrigada.